é um evento que tem consequências para todos. E se trata, em primeiro lugar, de uma escuridão física, de uma escuridão exterior física. Mas também existe uma escuridão interior. São as duas. Tem uma escuridão exterior, que aparece claramente apresentada, mas também vai aparecer uma escuridão interior. Existe escuridão no coração e nas entranhas das pessoas. Existe escuridão no coração e nas entranhas de Jesus. Ele está numa cruz. Jesus não o consegue ver claro. Jesus vive sua fé como um salto nas trevas. Jesus vive sua fé como aquele passo que é dado no meio da escuridão. Ele não compreende totalmente, não entende totalmente, ele só fica abraçado tenazmente a uma vontade, aquela vontade que é do Pai dele. Uma vontade de salvação e de amor. Essa é a vontade de Deus. Mas que Jesus não é capaz de perceber humanamente essa vontade de Deus como tal. Jesus está imerso, está metido na escuridão daquele drama. É o fracasso, é a derrota. Ele vive as horas de escuridão precisamente nesse momento do dia normalmente dedicado ao descanso, ao repouso, a um pouco de alimento. Aquele momento dedicado normalmente à conversa, à confidência com os amigos, quando a gente procura uma sombra de uma árvore, ou dentro da tenda de um amigo, de um parente naquele momento, ou dentro de uma morada, dentro de uma casa acolhedora. É um momento que a gente está esperando para retomar o trabalho cotidiano, quando o sol não seja tão forte. É aquele momento que a gente está, quando normalmente não se caminha. Desde a hora sexta até a hora nona, esse é o tempo. Desde a hora sexta até a hora nona, da sexta-feira da paixão, a agonia substitui a tranquilidade, a calma. A agonia substitui o repouso e aparece o sofrimento. Esta escuridão apaga tudo. Essa escuridão apaga tudo aquilo que aconteceu antes. E que, de maneira dolorosa, retorna à mente do mestre, e essa lembrança se grava como uma ferida na sua carne, que aliás sua carne está já cheia de marcas naquele momento. São marcas, são feridas abertas, porque não deu tempo de cicatrizar, evidentemente. Também nas trevas, se escutam as palavras. Nas trevas, curiosamente, a palavra ressoa. Tem um eco da palavra nas trevas.
Lembram que a gente falava do silêncio necessário? Mas, curiosamente, no fundo dessa escuridão, no fundo das trevas, no silêncio, também o eco da palavra se torna mais forte. Ressoam as palavras da condenação, ressoam os gritos da multidão. E, sem dúvida, naquele momento, voltam as imagens do beijo do amigo, do companheiro. Voltam à cabeça, à memória, os discípulos fugindo. Parece ser que se abrem novamente as chagas que foram já provocadas pelo chicote, pela coroa de espinhos. E nesta câmara escura, neste momento escuro, que coincide com toda a terra, Jesus vai viver durante 3 horas todo o sofrimento, toda a humilhação da sua própria paixão, só esperando a morte. Esse é o momento. Quem que está aí naquele momento? Existe algo na cruz, ao redor da cruz, algo ainda mais terrível que a própria escuridão. O que está ao redor da cruz, ainda mais terrível do que a própria escuridão? Está a solidão. A solidão. E o Evangelho vai nos mencionar aqueles que estão presentes, que se perguntam pela significação das palavras de Jesus. Mas quem são esses presentes que estão aí? Quem são aquelas pessoas? Em primeiro lugar, são pessoas que estão passando por aí. São os curiosos que o Evangelho mencionou pouco antes, né? Estão só olhando. O que aconteceu? Né? No fundo, aqueles que estão passando por aí estão só querendo desfrutar de um espetáculo que é oferecido de graça. Querem acompanhar o sofrimento do outro como espetáculo, né? Porque querem aproveitar para o escárnio. Aqueles que passam parece que gostariam de voltar sobre Jesus sua própria fraqueza, sua própria mesquindade. E talvez poderíamos imaginar que aqueles que passam desejariam uma revanche diante daquele Galileu presuntuoso que acreditava ser Deus e que incomodava a todos. Nas palavras deles aparece uma ânsia de vingança, até de desprezo. Aí se faz presente naquela escuridão a degradação humana daquele que não encontra nada melhor do que a dor alheia para desfrutar. Isso para esquecer a própria incapacidade. Presentes também estão os sumos sacerdotes naquele momento.
os escribas. E o que estão fazendo? Estão tirando de cima, se desfazendo de um inimigo difícil de eliminar. Sua presença deixa evidente uma mistura de satisfação pelo resultado final de toda esta história, né? E um alívio que supõe se ter libertado de um perigo. Está respirando, finalmente. Quando falavam com ele, com Jesus, quando tentavam debater com ele, sempre eles acabavam fazendo o ridículo. Eles terminavam confundidos, humilhados, derrotados. E o pessoal que estava perto ficava feliz de serem vencidos por Jesus naquela discussão, naquelas disputas teológicas com Jesus. Este homem que está na cruz era capaz de transformar as coisas. As perguntas que lhe eram dirigidas para colocá-lo à prova, naquelas perguntas, a multidão naquele momento, naqueles momentos, estava da parte dele. E naquele momento, então, para os escribas, os saduceus, chegou finalmente o momento da vingança. E certamente não vão desaproveitar nada. Nesta ocasião, o mestre, o Rabi, não pode responder. Não pode mais falar nada, porque não tem forças. E se pudesse fazer, se pudesse falar, quem ia acreditar nele? Porque está crucificado. Ninguém tem direito a falar de Deus estando na cruz, pregado numa cruz, porque está correndo a sorte do maldito, porque finalmente essa cruz é simplesmente o testemunho de que Deus o abandonou. É a confirmação que todo está contra ele. E todos pensam, este homem que está aí estava equivocado. E era culpável. Perdeu. Eles desfrutam com sua vingança e sua revanche. Mas também estão presentes outras pessoas, estão presentes os ladrões. Crucificados com ele, uma companhia um pouco complicada, má companhia, claro. Sempre Jesus acompanhado dos ruins. Essa é a companhia de Jesus, hein? E de outra parte, em sintonia com as pessoas que ele acostumava frequentar, as prostitutas, os pecadores, eles encontram acolhida e perdão nele. Poderia-se esperar alguma coisa dele naquele momento? Porque as coisas mudaram agora. Curiosamente, os pobres estão
ao lado do crucificado, mas não pedem nada, não esperam nada dele. E nem se mostram agradecidos por um favor recebido, ou por um perdão inesperadamente acolhido. Curiosamente, eles, os pobres, maldizem e insultam nem mais, nem menos, como os outros. Próximo deles estão os soldados, que estão pensando outras coisas, muito diferentes. Como fazer a repartição das roupas, como partilhar aquelas roupas, a jogar a sorte, aquela túnica que não pode ser dividida. Eles precisam completar as últimas diligências, os últimos assuntos. E estas vozes aparecem naquele momento, e tudo durante uma escuridão. As trevas estão presentes, exterior e interiormente. Mas, curiosamente, é o que estava falando, os parentes faltam, não estão presentes os parentes. Os amigos também não. Os discípulos tampouco. As pessoas queridas não estão aí. Todos aqueles que ele fez o bem, todos aqueles a quem ele curou. Jesus morre sozinho, sem ninguém do seu lado, sem ninguém ao seu lado. Não tem ninguém que olhe, que o acompanhe, ninguém que tente consolá-lo com um gesto de carinho, com um abraço, com um gesto de gratidão. Ninguém que pronuncie uma palavra de fidelidade ou de bondade. Sozinho, como o mais insignificante dos homens, sobre toda a terra. Jesus simplesmente faz silêncio, cala. Desde o interrogatório de Pilatos, Jesus não pronuncia palavra. Mesmo não pronuncia uma única palavra. Mesmo no interrogatório com Pilatos, ele não tem um discurso preparado. Simplesmente diz: tu disseste, tu falaste. Ele confirma. Tu disseste. Quanto mais se aproxima ao final, menos disposto Jesus se mostra a falar. Ele está menos disposto a falar. E quando Jesus fala finalmente, ele o faz de uma maneira muito breve. Apenas para citar a Escritura, a palavra que nunca passa, que sempre está presente. A palavra viva de Deus. Só fica uma palavra por pronunciar. Essa única palavra por pronunciar é a palavra da cruz, da entrega livre e obediente nas mãos do seu Pai, do Pai. E esse longo silêncio, essa solidão, nessa escuridão, no meio dessa escuridão
e dessas trevas, explode de maneira surpreendente a pergunta de Jesus. Naquele instante: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele instante. Jesus pergunta, mas não se limita a fazer uma pergunta. Ele grita. Jesus grita. É uma interrogação que sai do mais profundo do ser dele. Nesta pergunta, Jesus concentra todas as suas energias, coloca todas as forças que ainda tem, todo o sofrimento que já não é mais possível suportar, aguentar. Não é uma pergunta educada, delicada, é um grito de batalha, é um grito de luta, é uma espécie de arma de guerra. É uma pergunta que Jesus coloca fazendo suas as palavras de outro. É o começo de uma oração que ele mesmo, sem dúvida, disse muitas vezes, que conhecia aquelas palavras. Essas palavras ele as conhece desde que ele era pequeno, desde que ele era criança. E ele renuncia até pronunciar as próprias palavras. Ele pronuncia as palavras de outro. Ele se empresta, toma emprestadas aquelas palavras. Toma emprestada aquelas palavras da Escritura. E arranca da sua alma uma oração desesperada. É uma oração desesperada. Pergunta orando e ora perguntando. Pergunta orando e ora perguntando. Essa é a dinâmica de Jesus. Em que, enquanto ele pronuncia essas palavras, sabe que milhões de homens e mulheres pronunciaram aquelas palavras muitas vezes antes que ele as pronunciasse. E talvez muitas pessoas pronunciaram essas palavras com raiva, com desespero, com ressentimento. E depois de Jesus, muitas outras pessoas ainda pronunciarão aquelas mesmas palavras. E serão muitas pessoas que ainda lançarão a Deus essa terrível pergunta. Jesus não faz como se ele perguntar, fazendo de conta. Não. Realmente pede a Deus uma explicação daquilo que está acontecendo. Suas palavras exprimem uma angústia real que a gente tem de contemplar de perto, penetrando no mistério do sofrimento e do mal, tentando também interpretar os sentimentos de Jesus que estão escondidos por trás dessas palavras. Talvez ele mesmo esteja começando a duvidar de se realmente ele não fracassou. Sabia o que ia acontecer, o que seria a consequência da vida que ele levava. Ele o tinha anunciado a seus discípulos em mais de uma ocasião, 3 vezes pelo menos. Mas não se trata de que ele sabia as coisas. Simplesmente ele prevê as consequências daquilo que ele vivia.
Jesus sofre a provocação das palavras dos que passam por aí. E talvez esta seja realmente sua última tentação. Qual é a última tentação de Jesus? Ouvir aquelas palavras daqueles que passam, sentir aquele escárnio e cair na última tentação. Qual seria essa última tentação? Ceder à lógica do mundo. Ceder à lógica do mundo. O sucesso. Ceder à lógica do sucesso. Com olhos humanos, aquele triunfo medido segundo um modo concreto de agir, de pensar da grande maioria que está aí. Jesus sabe que fracassou segundo os cálculos humanos. E num momento como este, talvez espere uma palavra de consolo, de ânimo por parte de Deus, seu Pai. Uma palavra que confirme a bondade de suas opções, da sua missão, mas simplesmente Deus cala. Simplesmente Deus faz silêncio. Além do mais, Jesus sente a angustiante ferida de uma dor insuportável. E a gente não exagera para fazer uma descrição de todos os sofrimentos que ele padeceu na paixão. O bom é que o Evangelho se mostra muito sóbrio quando ele descreve aquilo que Jesus passa. O Evangelho não se detém em descrições cruentas, precisamente para que não percamos de vista o essencial. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que Jesus sofre na sua carne, na carne dele, no seu corpo, e que esta dor passa, se faz sentir, até o ponto de dizer: já não posso mais. Até o ponto máximo, aquele limiar onde a dor marca o limite último. E ele grita, ele dirige a Deus aquela pergunta, esse grito de sofrimento físico que exprime uma dor que não pode aguentar aquela fragilidade do corpo dele. E Jesus vive até o fundo aquela prova da ausência de Deus. Aquela prova da ausência de Deus que é justamente o inferno. Esse é o inferno, a ausência de Deus. E Jesus vai colocar com essa pergunta ao Pai dele, claro, uma reclamação. Que se trata de um pai que não cuida de seus filhos, que os abandona à própria sorte, sem fazer nada por dar uma mão. Jesus se sente órfão, privado dessa proteção carinhosa que nunca poderíamos negar a um filho. Deus parece que se transforma naquele momento, de repente, num inimigo contrário à felicidade, ao bem de seu próprio filho. Mas o que significa isso?
Poderia se perguntar, mas por que eu? Por que comigo? O que mal eu tenho feito? O que eu fiz? Por que me tratas assim? Se eu te amo com todo o meu ser, se eu escolhi cumprir tua vontade até o fundo, até o final, por que não fazes algo? Ou acaso não podes? São inumeráveis perguntas, muitos porquês. Daquele que se sente traiçoado, enganado por Deus, sem motivo algum, sem nenhuma explicação. Não tem explicação. E finalmente, estas perguntas nos levam novamente ao drama de Jesus, a solidão. Uma solidão que perdeu toda a possibilidade de esperança. Jesus contempla lucidamente seu próprio fim. 3 horas de agonia. Ninguém vem procurá-lo. Ninguém o busca. Ninguém olha para ele com piedade, com compaixão. Ninguém. E isso vai acontecer até o final, até o último momento. Toda ilusão se perde. No meio dessa angústia desgarradora, que não podia partilhar com ninguém. Ele não podia partilhar com ninguém aquilo. Todo esse processo, dentro desse processo, Jesus não pede que acabe o suplício. Ele não foge. Ele fica. Ele não pede que se abrevie